Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu tinha acabado de chegar em casa e minha mãe deu a notícia. A tia tinha ligado para contar que ia fazer uma festinha. A festinha era para comemorar o aniversário do namorado dela. E ela queria que a gente fosse. Olha, fazia tanto tempo que eu não via nem falava com a tia Clarice, nem tinha nenhuma notícia dela, mais de ano. Apesar da gente não morar assim tão longe. Eu, por exemplo, não sabia nem que ela estava namorando. A tia era separada. Tinha 2 crianças, devia estar com uns 40 e poucos anos, e morava em Campo Largo. E a gente tinha pouca notícia uma da outra, que eu perguntei: sério que a tia tá namorando, mãe? Poxa, que top. Já superou o fim do casamento, então, né? Pois é, ela ligou hoje para contar a novidade e convidar a gente para o aniversário dele. Olha, tá apaixonada, viu? Passou mais de meia hora só falando do rapaz. O problema é que parece que ele é mais novo do que ela. Quero só ver como que essa história vai terminar. Olha, deu para sentir que a mãe estava meio preocupada. Pelo fato do rapaz, segundo ela, ser mais jovem. Só que não sei, eu sempre achei isso uma grande bobagem, sabe? Independente da diferença de idade que havia entre os dois, eu torcia muito para que a tia fosse feliz, que desse tudo certo no relacionamento dela. Estávamos numa quinta-feira e o aniversário do rapaz, o Thiago, seria no sábado, depois das 7 horas da noite. A mãe perguntou se eu queria ir, falei que sim, até porque eu queria ver a tia Clarice, que fazia tempo que eu não via, e ainda acrescentei: ó, qualquer coisa, se ficar muito tarde para a gente voltar depois, podemos dormir lá mesmo, né? Inclusive a Clarice sugeriu justamente isso, que a gente pousasse lá mesmo. Em resumo, no sábado, chamamos um carro de aplicativo e fomos para Campo Largo. Chegamos um pouco mais cedo, até para ajudar a tia do que fosse necessário, né? Quando chegamos, naturalmente que ainda não tinha ninguém. Nem o namorado dela estava lá. A tia parecia muito feliz. Um sorriso assim, sabe aquele sorriso de quem está apaixonado? Como eu e a mãe não conhecíamos o Thiago, não sabíamos os gostos dele, né? Em vez de comprarmos um presente, achamos melhor lhe dar um vale-presente. Segundo a tia, ele tinha saído para buscar bebidas, mais umas coisas que faltavam. Até que perto das 5 horas, eis que ele chegou. Lembro que eu estava no quarto com a minha priminha, quando escutamos aquelas vozes vindas na sala e aquele movimento todo. Dali a pouco, a tia veio nos chamar para eu conhecer o seu namorado. E olha, quando ficamos frente a frente, confesso que fiquei surpresa. Quando a mãe falou que ele era mais jovem que a tia, eu não pensei que fosse tanto. Na verdade, ele regulava de idade comigo. Estava completando 25 anos, enquanto eu tinha 24. Quando a tia nos apresentou e a gente foi se cumprimentar, olha, eu me senti tão esquisita. Sabe quando você olha nos olhos da pessoa e sente uma espécie de, sei lá, magnetismo? Até quando ele pegou na minha mão, que eu senti aqueles choquinhos assim pelo corpo todo. A verdade é que não me senti muita vontade na presença desse rapaz. Não sei explicar. De algum modo, ele mexeu comigo. Era um rapaz tão bonito. Durante a festa, ele se aproximou de mim algumas vezes para puxar conversa. Eram assuntos assim, bem nada a ver. Mas teve uma hora que ele me perguntou por que eu não tinha levado o meu namorado à festa. E eu aí tive de falar a verdade, ou seja, que não tinha ninguém. Ele me olhou de um jeito, como se tivesse ficado, sei lá, surpreso. Em resumo, foi uma festa bem bonita.
devia ter umas 30, 35 pessoas. Tirando o fato de eu ter me sentido perturbada na presença do Tiago, o resto, tudo saiu perfeito. Eu e a mãe acabamos dormindo ali na tia. Ela nos acomodou no quarto da minha prima. E o Tiago, claro, também dormiu ali. Naturalmente que no quarto dela. Somente depois eu soube que não eram bem namorados. Na verdade, ele passava a maior parte do tempo ali. Praticamente estava morando com ela. No dia seguinte, por insistência da tia, acabamos ficando pro almoço e depois, a pedido dela, o Tiago fez a gentileza de nos levar para casa de carro. A tia até queria ir junto, mas por causa das crianças, acabou ficando. Ele puxando um assunto atrás do outro comigo. Chegamos, a mãe perguntou se ele queria entrar um pouco, tomar um café, mas ele agradeceu e disse que tinha de voltar. Eu estava sentada no banco da frente, a seu lado, e quando a gente foi se despedir, ele se aproximou para me dar um beijo no rosto e depois sussurrou no meu ouvido: adorei te conhecer, Sueli. Falou aquilo e me deu outro beijo. Olha, sei muito bem que isso não devia ter acontecido. Mas a verdade é que esse rapaz mexeu muito comigo. Mais do que eu podia imaginar. Nem eu mesma sei explicar. E depois, é claro, me senti até meio culpada. Embora não tenha feito nada de errado. Até porque, convenhamos, né? Era o último homem por quem eu poderia me sentir atraída. Imagine. Namorado da minha tia. Não fazia o menor sentido. O pior é que dias depois, ele acabou achando o meu perfil na internet e me mandou uma solicitação de amizade. E depois começou a mandar mensagens. Não tinha nada demais. Só que mesmo assim, sabe, eu, sei lá, comecei a pressentir o perigo. O tempo foi passando, volta e meia ele mandava alguma coisa, só que, repito, nada que desse a entender que ele tivesse algum interesse por mim. E apesar de ter me sentido atraída, também fiquei na minha, claro. Uns 2 meses depois, lembro que era sábado, eu estava chegando em casa do serviço, tinha descido no ponto, estava caminhando bem distraída pela calçada, quando vi aquele carro emparelhando comigo. Levei até um susto. E meu coração disparou quando olhei para o lado e vi que era ninguém menos do que ele, o Tiago. Ele baixou o vidro e sorrindo falou: e aí, mocinha, tudo bem? Tava passando aqui por acaso, acabei te vendo na rua. Coincidência, né? Entra, te deixo em casa. Eu até parei de caminhar, pela surpresa, né? Ele pisou no freio também, e a gente ficou se olhando. Eu desconfiada, e ele com aquele olhar de malícia. Como não respondi nada, até porque foi tomada pela surpresa, ele abriu a porta do carro do lado do carona e insistiu: entra, eu te levo. Fiquei na dúvida, mas no fim acabei entrando. Olha, é claro que ele não estava passando ali pela rua por acaso. Nem tinha sido coincidência ele me encontrar. Ele mesmo confirmou quando eu perguntei o que ele estava fazendo por aqueles lados. Me deu assim um olharzinho malicioso e confessou: olha, eu não vou mentir para você. Tava querendo te ver de novo. Da minha parte, eu não soube nem o que falar. Ele perguntou se eu tinha um tempinho, se não queria tomar alguma coisa com ele, numa lanchonete, porque queria conversar comigo. Eu pensando, o que será que ele tem para conversar comigo? Como eu já disse, fazia uns 2 meses que tínhamos nos conhecido.
justamente na sua festinha de aniversário. E desde então, volta e meia a gente conversava. Sempre pelo seu perfil. Só que, repito, assuntos assim, comuns. Apesar disso, no entanto, toda vez que a gente se falava, eu me sentia mais e mais mexida. Mesmo sabendo que devia evitar. Aliás, quem sabe eu nem devesse ter aceitado aquele convite. Só que sei lá, eu acabei me deixando levar. Até porque bateu uma curiosidade para saber o que ele tinha tanto para falar comigo. Chegamos à lanchonete e entre um assunto e outro, ele parou de falar assim de repente, ficou me olhando. Eu fiquei toda sem jeito, tanto que perguntei: que foi? Tá me olhando assim por quê? É que você é tão linda. Posso te confessar uma coisa? Desde que te conheci que eu não consegui mais tirar você da cabeça. Que é isso, Tiago? Não fala assim. Você é namorada da minha tia. Eu sei. Mas depois que a gente se conheceu, eu sinceramente ando pensando muito sério em terminar tudo com ela. Você não sai do meu pensamento. Olha, eu tive um sobressalto quando ele falou aquilo. Me bateu um medo. Se eu disser que não gostei do que ele falou, não estaria sendo sincero. Até porque, já falei, me sentia atraída por ele desde o começo. Só que aquilo não era certo. Ele era namorado da minha tia. Na verdade, era praticamente o marido dela. Já que praticamente morava lá com ela. Para minha surpresa, ele falou que não era apaixonado pela tia. Que até gostava da companhia dela, mas não era paixão. Eu naturalmente perguntei: tá, mas o que você tá fazendo com ela então? Sei lá, é difícil da gente explicar. A gente foi ficando. Quando eu vi, já estávamos nessa situação. Ela é uma pessoa muito bacana. Me ajudou muito, mas apaixonado eu sinceramente nunca fui. Por isso que estou pensando em terminar tudo com ela. Tá, mas você está dizendo isso por quê? Não tem nada a ver comigo, né? Porque eu não quero que você se afaste dela por minha causa. Então, Sueli, um pouco é por você sim. Mas é por mim também. Eu e ela, a gente não tem muito a ver um com o outro, sabe? E uma hora ou outra isso ia acontecer. Eu não ia ficar com ela para sempre. Sabe, depois que ele falou aquilo, ficamos em silêncio ali durante um tempo. Eu, da minha parte, não vou mentir, estava me sentindo desnorteada, ainda sem entender direito o que se passava ali. Pelas tantas, ele falou: posso te fazer uma pergunta? Depois que eu ficar livre, que não tiver mais nada com a Clarice, qual a chance de ter alguma coisa com você? Chance? Sei lá, Tiago. Melhor esperar pra gente ver, né? Tá. E se eu te pedisse um beijo agora? Só um. Pra não ficar tão na vontade. Melhor não. Você tá com a tia, não quero fazer nada pelas costas dela. Aliás, tem nada a ver. Você é praticamente o marido dela. Não vou mentir. Fiquei com vontade de lhe dar aquele beijo. Mas sabe, ao mesmo tempo tinha o peso na consciência e tinha o medo também. Imagine, a tia estava apaixonada por ele. Seria um golpe para ela se ele realmente terminasse o namoro ou o relacionamento. Eu ainda pedi que ele pensasse muito antes de fazer isso. Que não fosse precipitado, até para não se arrepender depois, né? Mas ele falou que já estava meio decidido. Por isso que tinha vindo atrás de mim.
Ainda disse que, mesmo que eu não quisesse nada com ele, ia se afastar da tia do mesmo jeito, porque tinha se dado conta de que ele e ela não tinham nada a ver um com o outro. Pedi então que ele me levasse de volta e me deixasse numa rua ali perto de casa. Até porque eu não queria que ninguém me visse chegando junto com ele, né? Só que quando a gente foi se despedir, pensei que ele fosse me dar um beijo no rosto e ele se aproveitou, veio direto na minha boca. Foi um beijo rápido, até porque eu me retraí, mas que mexeu muito comigo. Ele até pediu desculpa depois. Olha, ninguém queria imaginar como me senti depois que desci daquele carro. Confusa. Eu mal conseguia caminhar. Minhas pernas falseavam. Era uma mistura de medo e empolgação. Detalhe: havíamos trocado telefones naquele dia e ele começou a me mandar mensagens românticas, apaixonadas. Tudo para me deixar ainda mais confusa do que eu já estava. Ele falou que até o final daquela semana ia dar um jeito de ter uma conversa séria com a tia. Sabe qual era o meu medo? Que ele terminasse com ela para ficar comigo e depois se arrependesse. Ou então que eu mesmo acabasse me dando conta de que não era aquilo que eu queria. Uma coisa é você se sentir atraída por alguém. Outra é se apaixonar de verdade, né? Querer alguma coisa séria com ele. E ainda tinha mais. Todos iam me condenar quando soubessem que ele tinha terminado com ela por minha causa. Com toda certeza que eu seria massacrada. A não ser, é claro, que levássemos o nosso romance em segredo. Na verdade, seria a melhor coisa a ser feita. No sábado, ele me ligou por volta das 4 horas da tarde, falando que tinha resolvido tudo com a tia Clarice, que os dois não estavam mais juntos. Perguntei como tinha sido a reação dela, mas ele não entrou em detalhes. Falou apenas que tinha ficado tudo bem, que ela pareceu ter entendido. Eu quis também saber se ele tinha tocado no meu nome, mas ele garantiu que não. Fiquei um pouco mais aliviada, mas aquele medo não me abandonou. Olha, parecia até que algo terrível estava para acontecer. Sabe, um pressentimento, Combinamos de nos encontrarmos à noite para a gente conversar. Eu ainda estava no banho quando a mãe começou a bater na porta, a falar comigo de um jeito assim meio assustado. Tive até de desligar o chuveiro para ouvir melhor e conseguir entender o que ela estava falando. E quando ela pronunciou aquela frase, eu senti aquele gelo na espinha. Sueli, a Clarice está no hospital. Parece que ela tentou se matar. Pensa no choque que eu levei. Praticamente nem me enxuguei direito. Apenas me enrolei na toalha e saí do banheiro. A mãe estava desesperada, agitada, nervosa. Não sabia nem explicar direito o que tinha acontecido. No entanto, logo eu entendi. Depois que o Tiago conversou com a tia, que terminou o relacionamento, ela deve ter perdido a cabeça e cometido aquela... Eu também fiquei desesperada, claro. Até porque, de um certo modo, tinha minha parcela de culpa. Tinha sido por minha causa. Foi por minha causa que o Tiago terminou tudo com ela. Mesmo lhe dizendo que, de um jeito ou outro, terminaria mais cedo ou mais tarde. Só que, naturalmente, não tive coragem de falar nada nesse sentido com a minha mãe, né? Ela falou que meus primos tinham ido pedir ajuda para a vizinha quando viram a mãe passando mal. E essa vizinha foi acudir.
E aí chamou a ambulância. E depois avisou a minha mãe. Por sorte, achou o número da mãe numa caderneta que a tia guardava sobre a estante, para resumir. A tia tinha tomado um monte de comprimidos. Tinha várias cartelas vazias sobre a cama, indicando que ela tinha consumido toda a farmácia que tinha em casa. Liguei para o Tiago, desmarcando o nosso encontro na mesma hora. Ele também ficou assustado quando soube. Preocupado, claro, né? E acabou indo para o hospital. A gente nem pôde conversar. Até porque a mãe estava ali do lado. Felizmente, a tia acabou se salvando. Imagine. Ela tinha 2 filhos. Meu primo, que era o mais velho, tinha só 12 anos. E a minha prima tinha só 9. Devia ter pensado um pouco neles, né? Antes de praticamente cometer aquele desatino. Até o tio, pai das crianças, esteve lá no hospital. Olha, depois do que houve, do gesto extremo da minha tia, por conta do fim do namoro com o Tiago, pensei melhor e resolvi me retirar de cena. Conversei com ele, expliquei a minha decisão, falei que não queria ser responsável e nem me senti culpada se a tia cometesse outra loucura. Mais do que isso, pedi que ele reconsiderasse a sua decisão, que conversasse com ela de novo, se reconciliasse. Até porque eu não estava disposta a correr nenhum risco. Não queria o mal da minha tia. Na verdade, não devia nem ter me metido nessa confusão. Pelo jeito, ela estava apaixonada por ele. Tanto que perdeu a cabeça, né? Depois que ele terminou tudo com ela. Não pensou nem nos filhos, quando atentou contra a própria vida. Ele, no entanto, retrucou. Me apaixonei por você de verdade, Sueli. Mas se você não quiser ficar comigo, tudo bem, eu vou entender. Agora, para ela, eu não volto. Não tem obrigação nenhuma. Ela não pode me forçar. Se você não me quiser, se você está com medo, tudo bem, eu entendo, mas nesse caso, prefiro ficar sozinho. Percebi que minha decisão não iria influenciar em nada, porque ele já estava com a decisão tomada, né? Mesmo assim, preferi ficar na minha, me retirar de cena. Até porque nem sei o que eu sinto por ele de verdade. E se for só fogo de palha, sei lá, tem hora que a gente se entusiasma por alguém, vai ver, não é nada, né? Por outro lado, e se não for fogo de palha? E se for paixão? E se for amor? Não quero nem pensar que posso estar jogando fora a minha chance de ser feliz. Por outro lado, será justo eu construir a minha felicidade em cima da tristeza da tia? E se ela cometer outra loucura? Como vai ser? Será que eu conseguiria conviver com a culpa? Pior, com a culpa e com o julgamento alheio, porque todo mundo iria cair de pau em cima de mim. Com toda certeza, todos me condenariam quando soubessem. Eu, a responsável. Será que eu estou preparada para conviver com tudo isso? Caso alguma coisa aconteça? Posso até me arrepender depois. Mas decidi que era hora de partir. Posso até estar sendo covarde. Posso até, quem sabe, né? Jogando fora um grande amor. Mas eu prefiro desistir agora, quando ainda está tudo no começo, do que deixar para depois. Porque eu já estou tão apaixonado. Que dirá daqui a algum tempo? Sabe,
O que será depois que eu beijar a boca desse homem, fizer amor com ele? Tenho certeza de que aí seria tarde demais. Por isso é que melhor acabou tudo, porque está só no começo, do que deixar a paixão rolar até quando não tiver mais jeito nem volta.